palavra criatividade vem de criar mais atividade. Criatividade. Então, significa que para eu criar alguma coisa, eu preciso estar em atividade. Eu preciso estar em ação. Eu preciso estar agindo. Se eu estiver paradinha, sem fazer nada, sem conversar com ninguém, sem me envolver com nenhum tipo de objeto, com nenhum tipo de pessoa, paradinha, quietinha, provavelmente a minha imaginação, a minha criatividade será bloqueada. Eu preciso estar me conectando com outras pessoas e até mesmo com os brinquedos para que a gente possa desenvolver a criatividade. Então, primeira dica para vocês: criatividade vem criar atividade. Então, nós vamos, a partir de uma ação, criar alguma coisa. E se eu estou envolvida numa ação, significa que eu não preciso criar isso do nada, né? A pessoa ou o objeto, aquilo com quem eu estou fazendo as minhas conexões, está me trazendo ideias. Então eu não preciso apenas criar do nada, eu posso recriar, não é mesmo? Aquilo que eu estou me envolvendo ou em comunicação vai ser a minha inspiração para que dali surja algo inovador. Isso é criatividade. Então, por isso que algumas pessoas falam: nada se cria, tudo se copia, não é mesmo? Então eu não preciso criar algo mirabolante, nem eu, nem você, nem o seu filho. Nós não estamos falando em criação de algo nunca visto antes, não. Nós estamos falando em imaginação, em faz de conta, em acreditar naquilo que você está criando, que você está desenvolvendo. Isso é o mais importante. Então, vamos incentivar a criatividade, a imaginação e o faz de conta das nossas crianças para que a gente tenha um monte de resultados maravilhosos aí. Bom, falando ainda em criatividade, algumas crianças, elas acabam insistindo numa mesma coisa. Talvez o seu filho seja um caso desses. Eles insistem, eles querem criar alguma coisa. Eu quero criar uma máquina do tempo, né? A criança viu lá num filme alguma coisa e decidiu que ela quer criar uma máquina do tempo. E a gente precisa participar disso aí. Se a criança está insistindo, é porque ela acredita naquilo, né? A insistência dela nem sempre é por causa de um mimo ou porque está querendo fazer birra. Não, pode ser que ela esteja criando aquilo ou querendo criar aquilo porque ela realmente acredita no que ela está comentando com você e que é o intuito dela estar criando. E nós precisamos estar juntos com ela, imaginando, criando, porque se você falar para ela que máquina do tempo não existe, que não adianta ela fazer isso, que é para ela desistir, que vai dar muita bagunça, que não tem caixa, que não tem não sei o que, que não tem enfim, não tem os materiais que ela quer criar, não dá, impossível, não vamos criar. Se você tiver uma atitude dessas, você vai bloquear a criatividade do seu filho. E para essa criatividade surgir novamente, pode ser que tenha mais dificuldade. Porque afinal de contas, por que o seu filho vai dividir a criatividade dele com você se você não está criando junto com ele? Né? Então, nós precisamos acreditar junto com a criança. Quando ela fala que ela quer criar algo, nós precisamos incentivá-la. As crianças, elas têm uma humildade muito grande. Então elas acreditam em muitas coisas e principalmente elas confiam
no pai e na mãe, né? Muitas vezes o pai é chave principal aí, né? Então eles acreditam, eles confiam que eles estão seguros, que eles estão protegidos. E se eles confiam no pai em todos os sentidos, por que nós não vamos acreditar? As crianças acreditam e confiam no pai e na mãe. Nós também precisamos acreditar. É por isso que muitas vezes as pessoas crescem adultos, se tornam adultos que não acreditam mais nas coisas. Principalmente não acreditam naquele pai, no nosso pai. Quantas coisas, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Quantas coisas já aconteceram na vida de vocês e que vocês achavam assim, nossa, acontecer algo assim é muito difícil, eu gostaria muito, sonharam com aquele momento, sonharam com a aquisição daquele material, por exemplo, um carro novo, uma casa nova, sonharam por muito tempo, mas sempre pensaram, mas é tão longe, tão difícil de acontecer, né? E com isso pararam de sonhar, pararam de acreditar no pai. E quantas vezes essa situação não acabou acontecendo? De você falar assim, nossa, eu sonhei tanto com isso, mas eu achei que nunca fosse acontecer comigo. E aconteceu. Aconteceu com você. Então, quantas vezes a gente deixa de acreditar, de confiar no nosso pai, sendo que ele não nos abandona nunca. Você que é pai, você que é mãe, você vai abandonar seu filho? Não, né? Eu tenho certeza que não. Então, é isso que a gente precisa fazer. Fazer com que o nosso filho acredite na gente e ele realmente se abra conosco e a gente ajude eles a realizar tudo que eles imaginam. Principalmente nesse faz de conta. Porque ele vai trazer resultados lá na vida adulta. É esse acreditar que muitas vezes a gente não tem, essa falta de confiança que a gente não tem, que pode ter sido bloqueada quando a gente era criança. Não adianta sonhar, não vai acontecer. Então, provavelmente, se você já se viu nessa situação, é porque você já recebeu esse bloqueio. E eu tenho certeza que não é esse bloqueio que você quer para o seu filho. Porque se o seu filho fala que ele quer alguma coisa, nós temos que incentivar e dizer, filho, você pode tudo. E a gente vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. Mais uma vez, mimo depende de como você vai lidar com essa situação, pai e mãe, tá? Então o mimo, vou dar tudo que a criança pede, depende da situação, depende de como você vai fazer para que isso aconteça, para que o seu filho conquiste o que ele quer. Dando, simplesmente entregando as coisas para ele, ou fazendo ele lá criar, imaginar, vai recortar, vai ajudar o papai em alguma atividade, vai ter que fazer por onde, como a gente fala, né? Então, o mimo vai depender de como você vai lidar com essa situação. O que você não pode é dizer para o seu filho que ele não pode fazer o que ele quer, tá? Incentivamos a partir de hoje, quem não estava fazendo, os nossos filhos a criarem e acreditarem. Combinado?